Você já tem uma boa noção do que é uma imbalance? Você já sabe, através da aula do módulo 2, através de todo o conhecimento que você veio adquirindo sobre conceitos institucionais, o que é uma falta de balança no mercado? Do que se trata uma falta de balança no preço? Áreas onde o mercado simplesmente viaja sem retrair pela forte quantidade de volume que foi adicionado em uma certa área. Essas imbalances, você já sabe o que elas são. O que eu quero te apresentar hoje são formas em que uma imbalance pode trazer uma linda, linda entrada. Com certeza, uma imbalance é uma confirmação muitíssimo importante. Entre as confirmações essenciais e as confirmações extras, a imbalance é a primeira das extras, que por pouco não seria essencial. Percebe? Então, vamos explorar um pouco mais de como essa falta de balança pode ser uma prova de uma trade de altíssima probabilidade. Tá? E é o seguinte, quando a gente está falando sobre imbalances, a gente está falando sobre uma pressão tão forte no mercado que o comprador, os compradores, fizeram com que o preço viajasse de um nível até outro em um movimento tão forte que pequenas partes do preço não foram preenchidas. Lembra, quando a gente tem muita compra, o leilão do mercado é completamente dominado pelas compras. Então, o preço move. Mas tem vezes que tem tanta compra que partes do preço não estão preenchidas no meio de toda essa compra. Você sabe o conceito de imbalance. Agora, isso para nós é uma prova de que uma instituição está em jogo. Porque quem tem dinheiro suficiente para, em um movimento, mover o mercado de X para Y? Eu gosto muito de considerar que você considere isso. Olha só. Qual que é, nesse caso aqui, inclusive uma entrada que a gente discutiu no clube aqui embaixo, no bloco de ordem diária, depois dessa manipulação. Qual que é a conexão dessa ação de preço com essa ação de preço? A ponte foi, olha essa palavra, a ponte foi essa imbalance. Entre essa ação de preço e essa ação de preço, essa imbalance foi a ponte. Portanto, isso se torna uma área que precisa ser retestada. E quando isso acontece, ele dá uma oportunidade de continuação no mercado. Porque essas áreas, como por exemplo, a conexão entre essa ação de preço e essa ação de preço, essa imbalance. Ou então, a conexão entre essa ação de preço e essa ação de preço, essa imbalance. Então essas faltas de balanço são como ímãs no mercado, assim como pontos de liquidez. E você precisa usá-las para confirmar sua entrada e para achar um nível de entrada também. Você já sabe que no reteste, quando a gente está falando sobre um time frame menor até, o mercado geralmente deixa imbalance. Vou desenhar aqui. Aí a gente pega as nossas confirmações, a gente pega a FIBO, a gente espera uma retração na imbalance, ou abaixo dos 50%, depois de uma quebra de estrutura, de um engolfo, você sabe. Agora, a imbalance é uma ótima área para continuar esse movimento. Inclusive,
uma ótima confirmação e sinal de entrada. Olha só, esse exemplo do EURUSD mostra muito bem todas as maneiras que o imbalance pode servir. Esse exemplo aqui mostra todas as maneiras que o imbalance pode servir. Dá uma olhada. A gente vê que tem uma acumulação. Isso aqui traz opiniões, né? Quando você acha que isso aqui aconteceu? Na seção da Ásia, né? De Tóquio. Opiniões vêm para o mercado. Então, como eu posso marcar aqui agora? Né? Uma piscina de dinheiro que é formada nessa área. Percebe? Essa piscina de dinheiro que foi formada, o que a gente antecipa? Uma manipulação institucional. Mas repara como antes dessa manipulação institucional, a gente tinha uma imbalance. Então, o mercado não só estopa os traders que estão nessa acumulação, como faz um rally, captura o order book e retesta. Né? Isso aqui foi na abertura de Londres. Né? A gente pode marcar London Open. Geralmente as manipulações no EURUSD no começo do dia que fazem a baixa, né, acontecem nesse horário assim, no London Open. E aí depois que isso acontece, o preço retrai nessa imbalance. Percebe como na verdade, isso aqui foi só uma retração, uma liquidação que retraiu na imbalance. E isso aqui por si já pode ser um sinal de play, de entrada, de snipada, como a gente vê. Isso aqui, essa imbalance já pode ser. Agora, Edu, como que eu faço para saber qual parte da imbalance? Bom, muitas vezes, os 50% da imbalance é uma área de retração. Muitas vezes você não precisa se prender ao imbalance, tá? Se você colocasse sua compra na abertura da imbalance e o stop no final, você também ficaria safe. Beleza? Agora, essa é uma maneira que e você pode fazer backtesting disso, tá? Inclusive eu encorajo fortemente que tudo que eu te passo você faça backtesting e veja com seus próprios olhos isso acontecendo. Mas muitas das vezes, antes do mercado estopar todo mundo e ir na direção contrária, ele retrai, e eu vou desenhar isso aqui com velas para que seja absolutamente visível isso, né? Muitas vezes o mercado retrai em áreas de imbalance. Então, o preço estopa todo mundo, retrai numa área de imbalance e aí continua o movimento antecipado. Da mesma forma, né? Muitas vezes o mercado acaba quando tem uma liquidez aqui, vim de uma queda forte, né? Deixar uma certa falta de balança no mercado. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Retrair, estopar todo mundo e voltar na falta de balança, porque isso aqui, eu vou até escrever para você se lembrar, é um imã, é realmente algo que atrai, não tem o tio, atrai o preço, atrai o preço pela falta de balança, porque lembra, o mercado é um equilíbrio.
quando existe uma falta de equilíbrio, as vendas precisam ser equilibradas para trazer as compras de volta. Ou então, vice-versa. E isso acontece de forma objetiva quando uma manipulação retrai um imbalance, percebe? Então essa é a primeira, né? A primeira que eu estou te mostrando, a forma em que a gente vai ver outras. Mas essa é uma forma que você consegue levar vantagem para entrar, literalmente entrar numa imbalance. Porque eu sei que no módulo 2 você viu exatamente o que é, como funciona, né? Inclusive como você aplica. Agora eu estou reforçando isso de aplicar, para que mais que nunca você consiga agir em cima de uma imbalance. Tá? Repara, baixa para cima, né? Ou então de cima para baixo aqui, retraindo na imbalance. E isso acontece vez após vez. Se você olhar, a gente não precisa olhar longe para fazer esse backtest, né? Sempre o mercado retrai em áreas de imbalance. Essa vela aqui, se a gente for olhar essa que eu acabei de te mostrar, se a gente for olhar essa daqui, se a gente for olhar essa daqui, se a gente for olhar essa daqui, né? Se a gente for olhar essa daqui, nessa imbalance de queda. Então, é muito, muito impactante isso de você ver a imbalance acontecendo. A gente pode falar essa daqui. E essa é a primeira forma que você vai buscar a imbalance. Tá? Lembra que eu te falei. Hoje você vai ver as formas aqui. Tá? E é muito importante. Agora eu vou te mostrar, tá? De novo isso aqui, para você treinar o seu olho para ver isso vez após vez. Olha só. Dá uma olhada como o que eu acabei de te mostrar, né? O famoso acumulação, preço retrai, volta na imbalance, dá uma oportunidade para continuar. Tá? E faz backtesting disso, porque isso é uma virada de chave. Se você for entrar, Edu, mas então onde exatamente eu entro? Onde exatamente eu posso entrar nesse tipo de situação, nesse tipo de cenário? Bom, você pode entrar nesse caso, tá? E claro, essas trades pode ser que sejam difíceis de pegar, porque muitas vezes uma imbalance tem duas partes principais de imbalance, mas o que você pode fazer é colocar o seu buy limit, ou seja, a sua ordem de compra, no último pavio antes da imbalance. Claro, a última ação de preço que aconteceu antes da falta de balanço. Nesse caso, esse aqui. Tá? Esse aqui foi a última ação de preço. Não precisa colocar a entrada no 50% da imbalance, tá? Não precisa. Você pode colocar o buy limit aqui. E o seu stop, né, no final da imbalance, ou se tiver um bloco de ordens antes da imbalance que acontece, você pode colocar nele também. E você coloca o seu stop loss aqui. Essa é uma maneira. Dá uma olhada. Stop de 6.9 pips no final da imbalance. E o take, meu amigo, de mais de 70. Mais de uma trade de mais de 1 para 12. Mais até. A gente pode contabilizar isso se você segurou até lá em cima. Com stop no final do bloco. Nem no final da imbalance para a gente não falar. Tá? Mais de 1 para 12. Tá? Então, quando você usa esse tipo de entrada, você consegue levar vantagem de uma entrada na imbalance. Isso acontece sempre, tá? Você pode ver aqui, se você pegar a abertura, o mercado retrai um pouco abaixo da abertura, não precisa nem colocar no 50%, e ele continua na alta. Tá? Mas nesse caso, você estaria trabalhando com menos probabilidade, porque lembra,
São confirmações institucionais. A gente precisaria ter uma vela institucional provando que o mercado realmente vai liquidar. Nesse caso, a gente está trabalhando só com uma retração. Quem sabe a gente está trabalhando também com um nível nesse intervalo de desconto, mas você não tem uma vela institucional que aumenta a probabilidade. Nesse caso, você tem. Por isso, eu recomendo que você use esse poder da imbalance, principalmente quando você tem razão para manipular o mercado. Tá? E não tem nada de errado, tá? Não tem nada de errado em pegar imbalances que continuam movimentos passados. Sempre acontece. Sempre acontece. Agora, você vai perceber que a sua assertividade vai ser muito melhor quando você usar, tá? Quando você usar os conceitos institucionais junto com isso. Então, essa é uma forma. Agora, vamos ver a segunda forma, né? Que, aliás, essa está entrelaçada em outras, tá? Que eu posso falar que tem duas, eu posso falar que tem... Mas não, mas é porque ela entrelaça em outras formas, bem ou mal é o mesmo conceito, mas que você precisa entender, que é o seguinte. Não na hora de entrar, mas depois que a manipulação aconteceu, tá? Depois que a manipulação aconteceu, o imbalance acontece. Percebe? Depois que a vela institucional aconteceu, o mercado vai na direção contrária, deixando imbalance. Essa é uma forma forte de você confirmar que essa vela vai ter reação absoluta. Tá? Então, essa a gente está pulando para o lado mais da confirmação, mas que também é muito importante, porque confirma a sua entrada. Ela vai acontecer bem ou mal depois de uma vela institucional. E não é entrar aqui. Tá? Você poderia pegar a retração, poderia, mas não é entrar aqui que eu estou falando. E sim, tá? Confirmar que essa vela realmente vai ter um poder muito forte. Porque logo depois dela, o mercado criou uma falta de balança, mostrando que compradores realmente entraram. E quem são os compradores que compram depois de uma estopada? Os grandes bancos que levaram vantagem da acumulação que aconteceu na sessão da Ásia inteira. Tá? Então essa é uma forma muito poderosa. Beleza? Depois da vela institucional, o mercado seguir na direção contrária, deixando imbalance. Tá? E eu posso puxar rapidamente, só para o seu olho se adaptar com esse conceito, um exemplo disso no ouro, que é, por exemplo, e eu vou usar esse aqui, que ele é bom também. Esse aqui, a vela institucional que capturou a liquidez, e esse aqui, imbalance deixada depois do movimento que estopou todo mundo. Só que mais que essa, para você ver algo que seja parecido com aquela outra, essa daqui, aqui embaixo, que depois dessa última vela de baixa, o mercado simplesmente deixou imbalance. Nesse caso, aqui. Né? Isso é uma grande confirmação de que essa vela vai ter reação. Tá certo? Uma grande confirmação de que essa vela vai ter reação. A mesma coisa aqui, tá? Se a gente for olhar objetivamente, essa área aqui é uma grande confirmação que esse bloco vai ter reação. Tá? E não se esquece. Tá? Isso não quer dizer que você vai entrar na imbalance, mas sim que a vela institucional vai ter muito mais probabilidade de dar certo. Beleza? Nesse caso, a imbalance realmente foi grande. Mais que isso, tá? Só se a gente fosse falar sobre, deixa eu ver algum exemplo passado onde isso aconteceu de forma bem bonita. Né? Aqui, por exemplo. Aqui, por exemplo. Ou então, nesses dois exemplos, aliás. Assim que a vela institucional aconteceu, teve imbalance. Né? Teve imbalance nesse caso que foi testado. Né? Mas teve uma falta de balanço logo depois da vela institucional. Depois, percebe? Agora a gente está falando sobre depois.
A mesma coisa aqui. Nessa vela, imediatamente, a gente teve imbalance e depois disso, bastante. Isso é uma prova de que quando o preço retrai nessa área, as velas institucionais vão dar certo. Tá? Isso aumenta fortemente a probabilidade do mercado. E agora a gente continua no rally. Beleza? Bom, então, baseado nisso, né, a gente volta para o nosso EURUSD. E você entende que uma vela institucional tem muito mais probabilidade de dar certo quando depois dela houve um imbalance. Agora, isso aqui é prova disso. Tá? Percebe como logo em seguida o mercado já fez uma falta de balança forte, inclusive na vela inteira teve um imbalance. Imbalance esse, que lembre que nem a gente discutiu no começo, conectou essa ação de preço com essa ação de preço. Então essa ponte tem que ser testada. Lembra, é um equilíbrio. Agora o preço se desequilibrou. Quando que ele vai voltar aqui para reequilibrar? É a mesma coisa aqui. Nesse caso, o mercado está agindo nessa área aqui. Se a gente pode até pegar minha nova ferramenta favorita. O mercado está até agindo aqui. Vai para o próximo ponto de estrutura. Reage aqui. E agora a gente tem uma falta de balanço nessa área. Então ele precisa voltar antes de continuar. Porque isso aqui se torna um ponto, um vácuo no mercado. Eu acho engraçado essa forma de falar, porque bem ou mal simplesmente é uma área onde houveram compras, mas não vendas. E não é, tá? Uma coisa interessante que vale notar sobre imbalance é que não é essa área inteira que tem imbalance. Sim, a gente vai marcá-la inteira, porque a gente não tem o book de ofertas. Mas o verdadeiro imbalance está no 3 minutos, no 1 segundo, aliás, né? No 1 segundo, em alguma área, no meio dessa movimentação inteira. A verdadeira imbalance. Tá? Porque é um preço que o mercado salta. É de 1.2112 para 1.2125. E é isso aqui, que você sabe que eu gosto de marcar o imbalance de azul, isso aqui é o imbalance. É a área onde não teve venda, é o gap. Tá? Então essa é a área que vai ter reação. Mas a gente não vê, a gente simplesmente vê o movimento inteiro. E baseado nisso a gente tem a abertura e o fechamento. Porque se a gente fosse usar um stop, se a gente tivesse acesso a isso, nosso stop seria o quê? De 0.05 pips. Né? Em vez disso, a gente coloca um stop de 7 pips. Porque em qualquer lugar pode ser imbalance. Percebe? Então você usou isso aqui. Você usou o preço perfeitamente conectando aqui para um sinal de entrada. Né? E eu vou marcar aqui agora. Você usou essa imbalance para confirmar que a vela institucional realmente é válida, para depois que ela aconteceu, você voltar e pegar isso aqui. Tá? Agora, o que mais? Qual outra imbalance a gente tem que também é parecido com essa última? Bom, você pode procurar por uma falta de balança na venda. Esquece tudo, na venda. Na hora que o mercado faz o sell-off. Porque lembra, o que as instituições precisam fazer? Elas vendem contratos para depois, quando liquidez o suficiente estiver no mercado, eles conseguirem comprar. E conforme eles vão comprando, acabam fazendo o mercado inflacionar também. Tá? Baseado nisso, quando essas vendas acontecem no meio de um intervalo, não tem liquidez o suficiente para eles conseguirem entrar em um lugar só. Talvez aqui embaixo tenha, talvez aqui em cima tenha. Mas no meio do range, não. Tem opiniões nas laterais, não no meio. Então, quando eles fazem as vendas institucionais de contratos enormes,
o mercado acaba mostrando para nós uma movimentação. Né? Porque, óbvio, se tivesse liquidez aqui no meio, o mercado não ia nem subir nem descer. Tem gente entrando do outro lado, mas nesse caso não. Nesse caso não tem. Então a tendência é que o preço faça um imbalance durante a liquidação. E isso é uma grande confirmação também de que essa área vai se tornar depois uma área de alta reação. E percebe como é milimétrico, tá? Se você marca a abertura, né? Olha só isso aqui. Tá? Aliás, podemos ser até mais específicos. O que será que de interessante que tem exatamente no 815, né? Que o preço voltou? Dá uma olhada. O que será que tem de interessante nessa área que o preço precisa voltar exatamente nesse nível? A gente está falando sobre uma precisão inacreditável. Tá? Inacreditável. O que será que o preço tem nesse nível que faz ele voltar? Exatamente na abertura. Será que são os contratos institucionais que começaram a ser colocados aqui? Né? E por questões de o quão maravilhoso é isso? Né? Será que é porque os contratos começaram a ser vendidos? E aí a imbalance serve para confirmar que esses contratos realmente foram vendidos. E aí a gente tem paciência e espera eles mitigarem, né, as operações que estão presas aqui. Inacreditável. Agora, essa é uma forma de você usar o imbalance também na vela de queda e não só depois. Tá? Isso acontece, eu acho, também de grande forma naquele exemplo no ouro, se não me engano. Tá? Aqui, ó. No diário, inclusive. Dá uma olhada. Antes da última vela de queda, o que a gente tem? Um enorme imbalance. E depois também temos esse imbalance. Se tivesse um imbalance aqui ainda por cima, seria bom, porque daria para a gente mostrar todos os imbalances assim como mostramos no euro. Agora, isso é uma coisa também. E tem outra, além dessas, que também é muito bacana. Que é o imbalance, e essa eu preciso encontrar aqui. É o imbalance, né, que é deixado no 1 minuto depois de uma certa movimentação de mercado. E eu vou ver aqui, essa aqui, eu vou ver se ela acontece. É o imbalance que acontece no 1 minuto durante a movimentação do mercado. Tá? Por exemplo, a gente tem um exemplo muito bom. Né? Esse aqui. Né? Que aconteceu o quê? Depois dos stops de todo mundo. Né? Que é no 1 minuto, para as pessoas que gostam de reteste, darem uma confirmação de que o preço está com volume na área de interesse. Percebe? Então isso é muito importante de você ter. Esse tipo de entendimento no imbalance. Percebe? 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 Olha o tamanho disso aqui, desse push para cima. Por que será que imediatamente quando isso aqui acontece, o preço acaba indo na outra direção?
Será que é porque dinheiro de grandíssima forma começou a entrar no mercado, com grandíssimo volume? Por isso, você precisa entender isso para levar vantagem desse tipo de entrada. Porque entradas no imbalance são muito precisas e servem muito bem como uma confirmação institucional. Então, para a gente revisar quais são os tipos de imbalance que você pode buscar? Bom, o primeiro deles, aquele que eu te mostrei no começo, é você colocar uma ordem pendente. E eu vou desenhar a ordem pendente como seria aqui, tá? Para você ver como seria no seu MetaTrader. É desenhar a ordem pendente. Tá? E vamos até colocar buy limit na imbalance. E aí, um stop no último bloco de ordem, que geralmente acontece, percebe que depois das imbalances, geralmente tem um bloco de ordem, tá? Não é algo que a gente buscaria entrar por si só, mas pode ser um stop abaixo para você ficar mais seguro, ou então na abertura também. Stop loss aqui. E como você já sabe, os takes nos próximos pontos de liquidez. Quem dirá até o primeiro take. E aí se leva o mercado. Primeiro você vai 33 pips, primeiro take profit batido. 85, segundo take profit. 107, terceiro take profit. Né? Aproveito para ressaltar a importância que tem você tirar parciais nas suas operações. A importância que tem você tirar parciais nas suas operações. Porque quando você tira parciais, você permite que o mercado, num futuro cenário, vá contra você e ainda assim você sai no lucro. Para que a sua assertividade, não só a assertividade, né, mas para que a sua lucratividade aumente exponencialmente. Tá? A importância de parciais. Né? Uma entrada aqui também muito boa que deu no NZD-USD. Essa aqui foi quase que o stop saiu. E aí, o mercado então mostra para nós o que? Imbalance. E quando eu digo quase, foi quase essa, hein? Deu para tremer na base. Mas e aí quando o preço vai na direção contrária e deixa imbalance, você começa a ter uma confirmação de que o mercado quer ir na direção contrária. Aqui é outro exemplo do que eu te mostrei no EURUSD. Percebe? Entre a liquidez, e esse é o primeiro exemplo, né? A liquidez que está aqui, o mercado desce para estopar e vai na direção contrária. Nesse caso a gente tem ambos, ou todos os tipos na real, olha só. Imbalance na vela de queda que estopou e depois imbalance logo após confirmando um cenário de alto volume. Tá? Todos aqui. Inclusive no 1 minuto certamente. E aqui, só de passar o olho eu já sei que teve uma entrada linda. Nesse pavio aqui. Tá? Então, repara como é a mesma coisa. Por que o mercado estopa todo mundo e volta para uma área de imbalance? E aí que tava, a mesma coisa você poderia fazer. Buy limit no começo da imbalance, stop loss no final da imbalance. Nesse caso, você nunca faria isso se não tivesse uma manipulação institucional, tá? Assim,
Nada de errado com fazer quando não tem uma manipulação institucional, mas você vai perceber que a sua assertividade é muito melhor quando tem uma manipulação institucional. Percebe como às vezes até dá certo. Né? Muitas vezes até dá certo. De você identificar um imbalance enorme, tá certo que esse aqui bem ou mal tem confluência, porque ele vem de uma manipulação institucional, mas muitas vezes, né, se você fizer backtesting também disso, nossa, você colocar um buy limit, né, o mercado geralmente pega o seu buy limit e vai na direção contrária. Muitas vezes. Tá? Inclusive, aqui, por exemplo. Nesse caso, sell limit. Não stop loss, tá? Sell limit. Muitas das vezes dá certo isso. Agora, a questão é, quando você alinha isso com uma manipulação institucional, a sua assertividade e a sua lucratividade, né, vão enormes. E olha só o risco de retorno dessa trade, pra você ter uma ideia. 1/5. Se você usa o risco de retorno que eu particularmente recomendo, que é primeira operação de 1/3, segura, fecha 3% e deixa rolar para buscar os 5%. Isso aqui foi uma trade textbook para você. Né? E aí você fala, tá bom, cadê as confirmações de um time frame maior? Então aqui, você vê que isso aqui é liquidez interna. Liquidez interna geralmente é sacrificada para retestar a vela no 4 horas ou numa hora. Então, buscar mais estrutura. E o ciclo se repete. Tá? E o que eu vi nessa entrada aqui? Uma oportunidade de continuar esse movimento. O preço acabou retraindo bem fundo e por pouco, né, não foi embora, mas deu certo. Então, certamente uma boa entrada. Mas o que eu quero que você preste atenção é nessa aqui. Né? E percebe quão perfeito é a acumulação de venda institucional, principalmente com as confirmações que a gente tem, tá? Olha só como é perfeita a acumulação de venda institucional. Quando a pressão de venda entrou, o mercado depois retrai nessa área e vê uma rejeição de 26 pips em algumas horas. Tá? Tá aí um potencial. Mas o tamanho dessa vela é muito grande, então, particularmente, uma entrada nos 50% seria mais ideal. Quem dirá até mais a fundo. Nesse caso, assim. Então, tá aí outro exemplo de como isso poderia ter acontecido. Eu recomendo fortemente você fazer o backtesting disso, né? Porque quando você faz o backtesting disso, você treina o seu olho para ver esse tipo de coisa. E aí, quando você treina o seu olho, você está preparado. Né? Nesse caso do buy limit, no imbalance, ele serve muito bem para você colocar o nível e deixar o preço rolar. E os outros, que eu também te passei, que são imbalance depois da vela institucional e imbalance antes, tá? Esses confirmam que a vela institucional por si, que é essa daqui, vai dar certo. Né? Confirmam isso. Agora, claro, a gente já trabalha com probabilidades. Eis a questão. Né? Quanto mais probabilidades e confirmações e fatores você tem, maior vai ser a sua chance de uma trade dar certo. Que nem essa, por exemplo. Agora, nem todas as trades vão ter vários fatores e confirmações. E o seu trabalho é definir quais que valem a pena e quais não. Baseado no seu entendimento, baseado no seu operacional. Você pode tentar fazer mais trades e ter uma assertividade menor, porque a probabilidade é mais baixa, ou fazer menos trades e ter uma assertividade maior. Eu escolho a segunda opção, porque no longo prazo isso ajuda muito,
fazer 2, 3, 4 trades na semana, né, que são valiosos e que tem todas as confirmações, vai aumentar a sua assertividade e diminuir a quantidade de loss que você tem. Quando você usa essas confirmações de imbalance, isso é mais uma coisa para aumentar a sua chance de dar certo. E quando você alinha isso com tudo que a gente sabe de estrutura, de pontos de estrutura, de retração, de quebra de estrutura, de FIBO, de alinhamento com time frame e fluxo de ordens maiores, e aí você realmente começa a ver do que se trata a consistência nesse mercado. E com isso dito, espero que você tenha levado um imenso valor nessa aula.